Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês, alunos? Vamos para a nossa aula aí de português fazer a correção das atividades de ontem relacionada ao conteúdo da crase, né? Então, aqui era para vocês reescreverem os trechos, colocando ou não os as com o acento grave indicando a crase. Tá? Então, aqui, não faltam produtos querendo enganar você no supermercado. E o pior, quase sempre com a permissão da lei. Aqui é só o artigo A da palavra permissão, tá? Não tem nenhum verbo exigindo a regência aqui, então só coloco a letra A. Conheça alguns deles e saiba quais cuidados tomar para não ser passado para trás quando for às compras, tá? Quem vai a algum lugar. Ó, o verbo ir exige a preposição a, tá? Então, quem vai a algum lugar. E compras aceita o artigo as, né? Nós não falamos os compras, nós falamos as compras. Então, aqui a gente coloca crase, tá? Então, as compras. Quem gosta de água de coco não precisa ir a praia. Ó, de novo, o verbo ir exige preposição. Quem vai a algum lugar. E praia é um substantivo feminino e aceita o artigo a. Então, juntei esses as e coloquei a crase. Afinal, existem diversos produtos industrializados vendidos em caixinhas que garantem oferecer o mesmo líquido do fruto. Agora, a letra B. No Brasil, o risco de ser ludibriado quando se vai às compras, de novo o verbo ir, né? Mesmo caso aqui for compras e compras, né? Então, às compras é grande. E as enganações nem sempre estão escondidas. Vejam que aqui eu só vou colocar o artigo a da palavra enganações e as enganações. Então, não tem crase nesse parágrafo aqui. Letra C. Nas próximas páginas, apontamos 20 mentiras ou meias-verdades que você encontra à venda por aí. A venda é uma locução adverbial feminina. Então, vai a crase. Letra D. Há duas justificativas principais para a indústria alimentícia pulverizar o sal e açúcar a rodo. Aqui, gente, por que não tem crase? Porque rodo é uma palavra masculina. Não vai crase em palavras, diante de palavras masculinas. A primeira é aumentar o tempo de validade na prateleira, pois os dois ingredientes ajudam a conservar. Aqui não ocorre a crase porque o a vai estar na frente, está na frente de um verbo. Então, na frente, diante de verbos, a gente não coloca a crase. Tá? O outro motivo, enganar o paladar. O açúcar quebra a acidez e o amargor de alguns alimentos, enquanto o sal realça sabores. Tá? Agora, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês lá na página 18. Eu tinha deixado de tarefa, então vamos corrigir, né? Até nós estávamos fazendo a correção na sala de aula na semana passada, mas nós não terminamos, né? O exercício 1 nós fizemos, agora vamos fazer o 2, né? Número 2. Substitua as palavras destacadas pelo conteúdo dos parênteses, observando o emprego ou não da crase. Então, letra A. Os jogadores obedeceram ao técnico. Os jogadores obedeceram a ordem do técnico. Aqui, como tenho a preposição ao aqui, coloco a crase. Então, quem obedece, obedece a alguém. Aqui eles obedeceram ao técnico e aqui a ordem do técnico. Letra B. Os alunos fizeram críticas ao exame de química, né, prova. Os alunos fizeram críticas à prova de química. Quem faz crítica a alguém ou a alguma coisa. Então, eu tenho a regência do verbo pedindo a preposição e a palavra feminina prova que admite o artigo a. Então, coloco a crase.
Letra C. João sempre apoiou as lutas a favor dos membros dos menos favorecidos. Então, vamos trocar apoiou por dar apoio. João sempre deu apoio às lutas a favor dos menos favorecidos. Né? Quem dá alguma coisa a alguém. Então, deu apoio às lutas. Então, o verbo ele pede preposição e lutas é uma palavra feminina, né? Um substantivo feminino, então admite o artigo. Letra D. Nossos atletas estão em condições parecidas com as dos americanos. Né? Trocar parecidas com semelhantes. Nossos atletas estão em condições semelhantes às dos americanos. Letra D. Assistir ao último filme de Dias Gomes. Assistir a última peça de Dias Gomes. Né? Quem assiste a um filme, a alguma coisa, tá? É verbo transitivo indireto. Letra F. Assistir a um filme de Dias Gomes. Agora aqui, ó. Vejam que eu tenho um artigo indefinido, ó. Assistir a uma peça de Dias Gomes. Lembram? A gente não coloca a crase aqui diante de artigo indefinido. Letra G. Sua resistência ao trabalho me preocupa. Sua resistência à discussão me preocupa. Letra H. Ontem fomos ao cinema do bairro. Ontem fomos à livraria do bairro. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer ao casamento. Todos os amigos de Luciana foram convidados a comparecer à cerimônia de casamento. Complete os espaços com a ou as. Então, letra A, às vezes, né, com crase, locução adverbial feminina. Então, às vezes, não entendo esse seu comportamento, pois você prometeu a ela, né, não se referir mais a esse assunto. Pronome pessoal, ela. Pronome possessivo, esse. Não coloco crase diante desses casos. Letra B. A diretoria dirigiu-se à sala. Quem se dirige a algum lugar. Então, o verbo pede a preposição. Sala é uma palavra feminina, coloco a crase. E começou a falar. Aqui, ó, diante de verbo, não coloco crase. Começou a falar a todas as alunas presentes. Pronome indefinido, ó, todas. Então, não coloco crase. Letra C. Após a aula, todos foram à praça para assistir à apresentação musical. Letra D. À noite, ó, locução adverbial feminina. Todos os trabalhadores voltaram à indústria. Quem volta a algum lugar. Eles voltaram à indústria. Indústria é palavra feminina, vai crase. E só deixaram o serviço à meia-noite. Letra E. À tarde, locução adverbial feminina, coloco crase. À tarde, assistimos a uma peça teatral. Ai, mas o verbo aqui assistir, ele pede preposição. Sim, e tá aqui a preposição. E por que não tem crase mesmo? Porque ó, o pronome é indefinido. Então, não coloco. Se eu falasse assim, à tarde assistimos a peça teatral, aí sim teria crase. A uma peça teatral, não vai crase, tá? Número 4. Justifique o uso da crase nas orações a seguir. Letra A. Um dia irei à França. Aqui eu tenho a fusão da preposição a com o artigo a, né? Um dia irei. Quem vai a algum lugar. França é nome próprio feminino. Letra B. Vou à praia. Fusão da preposição a com o artigo a. Quem vai a algum lugar. Preposição à praia, né? Esse a é artigo. Letra C. Dirigi-me apressado à casa de minha irmã. Aqui, se eu falasse assim, dirigi-me apressado à casa, não ia ter
a crase, não ia ser crase. Mas não é qualquer casa, é a casa da minha irmã. Então, a palavra casa está determinada. Letra D. Ele escreve a Guimarães Rosa. Opa, mas espera aí. Por que aqui é o nome masculino, né? O Guimarães Rosa, por que tem a crase aqui? Porque subentende-se a palavra moda. E moda é uma palavra feminina. Então, ele escreve a moda de Guimarães Rosa. Letra E. O muro ficava à distância de 10 metros. Aqui a palavra distância está determinada. O muro ficava à distância. Se eu falasse assim, não iria a crase. Mas 10 metros, estou especificando, então coloco crase. Chegarei aí às 16 horas. Sempre antes da indicação de hora, a gente coloca crase. Então, isso justifica a crase aqui. Letra G. Vou assistir àquele espetáculo amanhã. Aqui nós temos a fusão da preposição a, quem vai a algum lugar, mais o pronome demonstrativo aquele. Né? Então, coloco o acento grave. Leia o trecho a seguir e responda as questões de 5 a 8. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, ao ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que se paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. Meu Deus, que texto maravilhoso, porque eu me identifiquei bastante. Aqui, número 5. A autora repete uma estrutura em quase todo o texto. Qual é essa estrutura? Com que objetivo ela o faz? Então, a Marina Colasanti aqui, ela repete a estrutura a gente se acostuma para mostrar como as pessoas efetuam as mesmas ações e não se dão conta disso. Número 6. O texto mostra uma atitude comum entre várias pessoas. Que atitude é essa? A atitude do conformismo. A gente se conforma. Já virou meio que automático. Então, é uma conformidade, um conformismo. Número 7. No trecho a seguir, há a ocorrência da preposição a. Explique, só achar aqui, explique porque não há crase nesses casos. Então, a gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o que necessita. Aqui a gente já consegue ver, verbo, pagar. E a lutar, verbo. E a ganhar, verbo. Fazer, verbo. Então, não se usa crase antes de verbo. Número 8. Justifique a presença da crase nesta passagem do texto. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas, à luz artificial, às bactérias, à lenta morte dos rios, à contaminação da água do mar. Por que quase todos os as aqui são craseados? Porque usa-se crase diante de substantivos femininos que admitem a anteposição do artigo a, desde que a palavra anterior exija a preposição a. Então, se o verbo exigir a preposição a e a minha palavra for uma palavra feminina que aceita o artigo a, eu tenho uma crase, porque eu junto esses dois as aqui e coloco o acento grave. Número 9. Utilize
quando necessário, o acento denotativo da crase justifique a presença ou ausência dele. Então, letra A. O professor fez críticas a algumas situações. Aqui, não há crase antes de pronome indefinido, ó, algumas. Então, já saibam, gente, antes de pronome indefinido, não colocamos a crase. Letra B. Os alunos retornarão à sala de estudos. A crase, ó, podem colocar aqui, a crase na fusão da preposição a com o artigo a. Letra C. Esse motor é movido a óleo. Óleo, gente, é palavra masculina, é o óleo e não a óleo. Então, não há crase antes de palavra masculina. Esse a aqui, gente, é preposição, não é o artigo da palavra. Letra D. Você vai a Santa Catarina? Não há crase antes de nomes de lugares que não admitem o artigo. Letra E. Ele se dirigiu às pessoas que estavam na plateia. Há crase na fusão da preposição a com o artigo as, tá? Ele se dirigiu a quem? Quem se dirige a alguém. Ó, a preposição exigida pelo verbo. E pessoas, a gente fala as pessoas, né? Então, é uma palavra feminina. Juntei aí e coloquei a crase. Letra F. Os cidadãos daquele país estão à espera de dias melhores. Ó, locução prepositiva, à espera de. Então, a gente coloca. Letra G. À medida que o ano passa, os preços sobem. Há a crase em locução conjuntiva, à medida que. Letra H. Envie os formulários àquela cliente. Então, nós temos a fusão da crase, da preposição, a com o pronome demonstrativo aquela. Letra I. Essa joia não é igual a que você usou na semana passada. Ó, tem a crase sim, porque nós temos a preposição e o pronome demonstrativo aquela, tá? Esse a é um pronome demonstrativo junto com o a da preposição. Exercício 10. Em qual dos casos a seguir ocorre a contração da preposição a com o pronome demonstrativo a? Letra A, vamos à farmácia. Letra B, chegaremos às 8 horas. Letra C, o paciente está à espera de sua recuperação. Letra D, essa máquina é igual à que eu vi ontem. Ó, essa máquina é igual àquela que eu vi ontem. Então, a letra D, tá? Gente, marquem aí agora a tarefinha para vocês fazerem a página 21 e aí a gente termina na próxima aula, tá bom? Tchau!